Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5. Nessa sexta-feira chegou outubro, uma homenagem aí do nosso programa também ao Outubro Rosa, que tem uma causa tão importante, que é aí a conscientização da mulher fazer os exames, contra o combate ao câncer de mama. Então, o programa Camisa 5 também está aí nessa onda de apoiar o combate aí do câncer de mama. Por isso, estamos aí de rosa, Outubro Rosa, e chegando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, depois de uma rodada que pegou fogo pela Copa do Brasil. Já temos aí os semifinalistas da competição. O Fluminense, eu dizia que na quarta-feira era difícil, mas não impossível, jogou de forma inteligente e conseguiu avançar aí, eliminando nada mais nada Grêmio, o Grêmio, dentro da sua casa. Então, o time de guerreiros, parece que o espírito é outro depois da saída aí do Ronaldinho Gaúcho. O Santos ontem venceu, fez ali, cumpriu tabela contra o Figueirense, venceu tranquilamente no finalzinho, o time acomodou, ainda tomou o segundo gol, mas mesmo assim venceu por 3-2. O São Paulo veio dar um passeio no Rio, jogou, também não forçou tanto, um empate 1-1, tinha vantagem da primeira partida por 3-0. E o Palmeiras também conseguindo aí, que a gente falava também no último programa, os reforços que o Palmeiras teve para esse confronto contra o Internacional fizeram a diferença, e um deles é o Zé Roberto, que passou a experiência e foi autor de um dos gols de pênalti. Ele está conosco, nosso companheiro de programa, Lucas Peralta. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde você, querido companheiro assinante do Canal 5. Realmente uma rodada aí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se aproximando. O Flamengo tem que queimar a gordurinha dele para voltar a vislumbrar a possibilidade de participar da Copa Libertadores. Juliano foi muito feliz na colocação dele. Nós aqui do Canal 5, do programa Camisa 5, nos solidarizando em relação a essa campanha do Outubro Rosa, essa conscientização contra o câncer de mama. Muito bacana a nossa iniciativa. Está aqui a nossa homenagem, todos nós aqui hoje colocando esse rosa aí em prol de uma causa muito justa. Fluminense, cantei a pedra aqui na última quarta-feira, inclusive acertei o palpite na cabeça. Se fosse no bolão, tinha levado um dinheirinho para casa. 1-1, o Fluminense classificou. Foi removido um tumor de dentro do Fluminense. Agora o time respira com um astral diferente. Pode ser que seja uma surpresa aí aparecendo de repente nessa final da Copa do Brasil. E quem sabe, por que não, levantar esse título e disputar a Copa Libertadores da América em 2016 pela Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para a América. Então, vamos começar falando aí dos confrontos aí da Copa do Brasil, e falar aí do Fluminense, o Fluminense contra o Grêmio, 1-1, depois aí da saída do Ronaldinho Gaúcho, que inclusive já chegam imagens aí nas redes sociais. Infelizmente, a gente lamenta muito, o Ronaldinho Gaúcho só em farra, e totalmente se destruindo aí a sua imagem e o seu corpo físico, a gente lamenta, mas falar de coisa boa, que é o Fluminense está aí, o gol do Fred, o grande líder, não deixou de ser e mostrou mais uma vez a sua força dentro do grupo, já que tinha ali um certo desentendimento do Fred com o Ronaldinho Gaúcho, sobrou para o Ronaldinho Gaúcho, para o bem do Fluminense, que tem aí esse jogador, um jogador que além de fazer gols, aquele jogador perigoso dentro da área, um cara que chama a equipe, não deixa se abater. O Fluminense suportou a pressão numa noite maravilhosa do goleiro Diego Cavalieri, sofreu um gol ali do Bobô, a gente está vendo aí o gol do empate. No lance o gol do empate, mas conseguiu ali segurar o ímpeto do Grêmio e sair com a classificação lá do Sul. Pois é, o Fluminense foi pressionado, é claro, a obrigação de vencer a partida era do Grêmio, de eliminar essa partida, eliminar o Fluminense na verdade era do Grêmio, mas o Fluminense jogou. Diferentemente do que muitos acham, você adotar uma postura defensiva não quer dizer que você não venha jogar, porque você para jogar fechadinho, o Fluminense achou um gol
quase aos 40 minutos do primeiro tempo com o Fred, uma bola alçada pelo Marco Júnior, o Fred subiu muito bem, tinham 3 zagueiros mais ou menos acompanhando o Fred ali dentro da área, ainda assim ele teve toda a categoria que ele tem dentro da área para abrir o placar para o Fluminense, o que obrigava o Grêmio a voltar do intervalo e pressionar o Fluminense para pelo menos o empate ainda era resultado do Fluminense pelo critério do gol fora de casa, então obrigava a virada do Grêmio, o que expôs o time do Grêmio na verdade. O Fluminense saía em alguns contra-ataques que teve até algumas oportunidades de matar a partida, mas soube se defender, setor defensivo muito sólido ali atrás, e eu quero parabenizar você, Gum, mais uma vez, é o segundo programa consecutivo que eu venho aqui te parabenizar. Realmente o Eduardo Batista começa a organizar, fazer um esboço de um setor defensivo do Fluminense um pouco mais sólido, sem tantas exposições e falhas individuais. Em relação a essa saída do Ronaldinho, o Eduardo Batista foi muito feliz na zona mista, quando perguntado por um companheiro nosso a respeito dessa saída do Ronaldinho, disse que era fã, abrindo aspas, disse que era fã do Ronaldo, sou fã do Ronaldo, mas preciso valorizar quem está aqui dentro e dar sequência no meu trabalho, fechando aspas, Eduardo Batista. Realmente agora acabou essa questão dessa briga de ego dentro do Fluminense, pode ser que apareça numa final e quem sabe o Fluminense pode até ser campeão da Copa do Brasil, Juliano. Sem dúvida, né? É uma competição totalmente diferente, a gente viu um espírito, né? Um tipo de jogo, né? Os jogadores muito motivados, né? Nesse confronto contra o Grêmio, e apesar, né, de ter sofrido a pressão, né? O Diego Cavalieri, né, saiu como um dos melhores jogadores em campo, o Fluminense também criou oportunidades. Eu acho que faltou um pouco mais de calma ali, poderia ter feito, né, quando o Grêmio, né, se expôs, né, totalmente, porque precisava, né, o Roger, né, eu acho que até fez as substituições feitas, mas é o futebol, coisa que nada dá certo, a bola não entra, o goleiro está numa noite inspirada, né, o bem Roger colocado. O Cavalieri foi muito bem nessa mexeu, partida, né, as peças muito bem, né, tirando o Douglas, né, que, né, não é um mau jogador, mas, né, o time fica muito previsível, deu velocidade com o Fernandinho, né, pela esquerda em cima, né, de um setor onde o Fluminense estava com dificuldades porque já jogava com o Jean improvisado, né, e depois o Igor Leite, depois de tantos jogos sem jogar. Então o Roger observou muito bem isso, mas também criou oportunidades. Eu acho que, né, o Fred teve outras oportunidades, o Marco Júnior, o próprio Cícero, e lógico que no finalzinho aí realmente se retraiu, né, fechou a casinha. Isso aí, né, e botou o regulamento debaixo do braço. O regulamento debaixo do braço, que a gente sabe, né, que a Copa do Brasil é assim, e conseguiu aí a classificação, eliminar um grande favorito, né, que era a equipe do Grêmio, né, e o Fluminense agora tem o Palmeiras pela frente, o Palmeiras que passou, né, pela equipe do Internacional, né, uma vitória tranquila, volta aí do Zé Roberto, a gente falava aqui na quarta-feira. Então, um grande confronto aí do futebol brasileiro, esse Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras nas mãos do Marcelo Oliveira também, outro grande treinador, e é mais uma missão difícil aí para o Fluminense, mas não impossível, ainda mais vindo aí de uma classificação em cima do Grêmio. Pois eu acredito que era o que a gente vinha falando. Essa equipe do Palmeiras é uma equipe muito bem trabalhada pelo Marcelo Oliveira, tem o Lucas Barros em grande forma, tem o Gabriel Jesus, que é um dos destaques do futebol brasileiro nessa temporada. Agora, o Fluminense mantendo, né, a postura que teve diante da equipe do Grêmio, jogando com esse brio, realmente o Eduardo Batista foi muito feliz quando pontuou a questão desse resgate do time de guerreiros, isso é muito importante. Agora fica a dúvida se vai jogar em casa, se vai decidir essa primeira partida fora de casa, se ainda vai para sorteio no começo da semana que vem. Mas eu ainda assim acredito que o Fluminense possa surpreender o Palmeiras. Vai ser uma outra guerra, vai ser tão difícil quanto essa equipe do Grêmio, essa última partida contra o Grêmio, mas eu ainda acredito que o Fluminense realmente agora volta às suas frentes aí para essa Copa do Brasil com um astral diferenciado, querendo correr para mostrar que realmente o problema foi solucionado e agora o time tem ambiente e quer dar sequência naquele time que foi até finalzinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Fred e a garotada de Xerém, que vinha dando muito certo, sabe-se lá por que motivo, acharam que ainda é necessário uma peça como foi contratado o Ronaldinho Gaúcho, sem a menor necessidade. Vamos ver se agora o Fluminense consegue ter sequência nessa Copa do Brasil e as vitórias no Campeonato Brasileiro vai ter uma parada indigesta no final de semana contra o Santos, isso é papo para daqui a pouco. E temos os gols aí de Palmeiras e Internacional, né, pedi a nossa produção, né, e o Palmeiras, né, saiu na frente, né, com o Vitor, né, um jogador novo. O Marcelo Oliveira também tem muito esse papel de dar oportunidade, né, a jogadores que não vinham,
né, às vezes não sendo relacionado nem para o banco de reservas, né, no início da temporada, e aí o Zé Roberto com toda a categoria, sua experiência. Muitas pessoas falam, mas pênalti decide uma partida. Com certeza. Né, e ele ali pegou... Tem que ter bagagem para pegar essa bola, botar debaixo do braço e fazer o que ele faz, deslocando o goleiro com muita tranquilidade, e é o que nós conversávamos, né, Juliano? O retorno de um jogador como o Zé Roberto para esse tipo de fase do campeonato, principalmente mete a faixa. Com certeza. Um campeonato de modalidade mata-mata, de formato mata-mata, você tem um jogador como o Zé Roberto, apesar da idade, muita experiência, em campo, o Zé Roberto está fininho. É o gol do Anderson. Né? E é um confronto até muito interessante esse Fluminense e Palmeiras, porque são dois líderes de muita bagagem para cada lado. Né? Pelo lado do Fluminense, o Fred, que lidera ali os garotos e tal, é um cara de muita experiência, centroavante de 2 Copas do Mundo, né? Para mim, na minha opinião, o melhor camisa 9 em atividade hoje aí no futebol brasileiro, juntamente do Ricardo Oliveira, tem o Guerreiro também, mas é um dos destaques, né, nessa posição do futebol brasileiro. E o Zé Roberto pelo lado do Palmeiras, quarentão, mas muito experiente. Cheio de gols. Um jogo muito bom, surpresa de 5 gols. O Argel Fux, inclusive, depois na entrevista coletiva falou que o resultado foi injusto, porque o Inter foi melhor tecnicamente, fisicamente, mas são questões do futebol. O Palmeiras fez o golzinho dele também fora de casa e acabou resolvendo lembrando que o 2x2 era internacional, né? O 2x2 dava o Inter. E aí o Palmeiras foi lá para resolver, para delírio aí do Marcelo Oliveira, que vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe do Palmeiras, com certeza. Vai dar uma canseira danada no time do Fluminense. Aí o torcedor do Botafogo deve estar com saudade ali do Lucas, né, lateral. Com certeza, vem fazendo excelentes partidas. Excelente temporada aí pelo Palmeiras. Um grande lateral, vem sendo uma surpresa muito boa. E esse tipo de jogada vem acontecendo insistentemente aí no Palmeiras. Essa bola é aberta pelo fundo. Aí o Andrei Giroto. E essa bola sendo alçada na área, que o Lucas vem fazendo isso com muita qualidade. Jogadores desconhecidos aí, né, Lucão? O Vitor, o Andrei Giroto, jogadores aí, né, alguns deles da base, né, que o Marcelo Oliveira vai trabalhando aí, né, rendendo aí a equipe, né, tirando muitos ele está usando por necessidade, né, porque perdeu, né, o Gabriel não joga mais nessa temporada e, né, me chamou muita atenção uma declaração que o Marcelo Oliveira deu há uns 15 dias atrás sobre a saída do Gabriel, né, os repórteres, mas o Gabriel, você vai ficar sem o Gabriel, como é que você vai fazer ele? Eu não tenho que ficar pensando mais no Gabriel agora. O Gabriel só vai me servir agora para o ano que vem. Não tem condições, então tem que armar a equipe com o que eu tenho. Isso aí. Então, lógico, é um grande desfalque, mas se eu ficar lamentando esse desfalque o restante da temporada, eu não vou conseguir os objetivos do Palmeiras, né, que era seguir vivo aí como, né, seguiu ainda na Copa do Brasil, vai enfrentar o Fluminense na próxima fase e também brigando, né, no Campeonato Brasileiro. Então tá certo aí o Marcelo Oliveira, né, e criando aí alternativas dentro do seu grupo para conseguir aí bons resultados. E o outro confronto, né, da Copa do Brasil foi o São Paulo contra o Vasco, né, um jogo no Maracanã, um jogo bem morno. Bem morno. O Vasco, né, bem abaixo. Foi de equipe mista, né, praticamente reserva. Que também o Jorginho pode ter aproveitado essa oportunidade dessa partida para fazer alguns testes. Né? O Vasco até achou o gol aí com o Riascos logo no comecinho da partida, o que foi para o intervalo, até acreditando, de repente em algum momento o torcedor vascaíno até acreditou na possibilidade, porque o São Paulo estava jogando com um time também misto. Já leva que foi para cumprir tabela. Ele já volta para o segundo tempo, o Osório volta para o segundo tempo, já fazendo uma mexida de botar o Paulo Henrique Ganso, que já muda completamente a postura da equipe de São Paulo dentro de campo. E aí depois de uma jogada do Alexandre Pato, que nós vamos ver na sequência, o São Paulo acaba empatando a partida logo no comecinho do segundo tempo. Agora vem sair o gol. A bola foi aberta pelo Ganso, o Pato invadiu a área, limpou a zaga ali com tranquilidade e rolou para trás para o São Paulo estar empatando 1-1. Centurion. Pô, e o zagueirão ficou fácil. Deixando a situação ainda mais difícil ali pro Vasco, já tinha perdido de 3-0, com certeza o São Paulo veio aqui. Se eu não me engano é o Jomar, né? Ficou ali pro Pato. Mas não tem jeito, o Pato é muita qualidade técnica, né? Um jogador que vem pro Pato. E, né, o São Paulo com esse empate já, né, tinha uma grande vantagem, né? 3-0 em casa. E depois desse gol fora de casa, aí realmente foi um jogo ali, né, todas as duas equipes doido para chegar aí aos 90 minutos, né, e terminar o jogo, porque já não tinha mais nada para acontecer. O Vasco não ia ter força para fazer 4-5-1, né, o São Paulo bem postado, também não se esforçando muito, porque tem rodada,
campeonato importante brasileiro. aí do Campeonato Brasileiro e também está brigando, né? Porque na verdade essas equipes ficam, tem a Copa do Brasil, estou bem perto, mas Ao mesmo tempo, semifinalista não tem o ganhou Brasil. nada, É, não verdade. garante nada. E é só o campeão. Não adianta você chegar na final também e ser o vice, né? Pelo objetivo de uma vaga na Libertadores, é só o campeão. Então tem que ali também, né, seguir bem ali no Campeonato Brasileiro, né? Porque é importante. Tem que conseguir conciliar, por isso que é muito importante a questão do planejamento, que a gente tanto fala aqui, a respeito de você ter um bom plantel, a respeito de você ter não só 11 bons jogadores, mas você ter elenco, exatamente para você poder fazer essas variações, porque uma hora o desgaste ele é inevitável. Né? Então, quer dizer, o Fluminense, por exemplo, hoje é um time que ele ainda não está consolidado ali na questão dos 45 pontos que são necessários para você fugir do rebaixamento, em contrapartida é semifinalista da Copa do Brasil. Então gera um desgaste muito grande, que volta aquela rotina de jogo quarta e domingo ali pegado. Então o planejamento é muito importante, você ter um plantel e você principalmente ter um bom treinador que saiba trabalhar essas variáveis dentro de um elenco, isso é muito importante. Eu espero que o Eduardo Batista consiga fazer isso e que saibam conciliar, e a gente espera que realmente que não haja lesões, que não haja nenhum tipo de problema em relação a isso, porque são duas competições muito importantes. O Fluminense ainda não se garantiu na pontuação para não cair, o que eu acredito que não vai cair. O Fluminense ainda vai fazer algumas partidas em casa sob seus domínios, ao lado da sua torcida. Eu não acredito no rebaixamento do Fluminense e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de estar priorizando a Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para a Libertadores, como que a gente fala, e fechar a temporada com o título nacional, o que não seria nada mal. Isso aí, né? Tem que, né, ter esse equilíbrio nas duas competições. Né, todas as equipes que estão aí em frente, tanto para se livrar do rebaixamento, quanto buscando vaga aí na Libertadores, tem que haver, né, esse equilíbrio, porque a gente já viu aí equipes serem campeões da Copa do Brasil e rebaixadas. Então acaba manchando aí, né, o título da Copa do Brasil e até mesmo uma disputa Na Libertadores. Né, da Libertadores, que vai ser uma disputa de participação, porque a cabeça vai estar voltada, né, numa Série B para voltar aí para a Série A. Então, né, o ideal é que, né, mantenha aí o equilíbrio nessas duas competições. E fechando aí a Copa do Brasil, com o Santos, né, o Santos do Dorival Júnior, que já são 12 jogos na Vila e 12 jogos sem perder. Isso aí, na esse Vila jogo Belmiro. foi até no Pacaembu, né? Mas assim, a gente levando em consideração o mando de campo, realmente o Santos vem massacrando, muito bem trabalhado pelo Dorival E o Júnior. Gabigol vem sendo aí um Fera. grande destaque, né, Com certeza. desse time do Santos. Jogador Lembrando de que o muita Santos versatilidade. jogou aí com alguns desfalques importantes. O Giovânio, né, que já está fora, né, há algum tempo e deve voltar para o segundo jogo, né, da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Vamos ter aí um Sansão. E o presidente do Santos, né, ontem já dando declarações que não abre mão do jogo ser na Vila. Tá certo, tá coberto de razão. Mas o Figueirense, mesmo caso aí do Vasco, né? Ali na zona de rebaixamento, foi também com uma equipe, né, mista. O Felipe aí, ex-goleiro do Flamengo no gol, voltou com 3 na sacola. Não tem jeito. O Santos vem fazendo uma excelente temporada e é um time muito E jovem. aí o cruzamento de Trivela. Muito bem colocado pelo Gabriel Jesus. Essa trivelinha aí tinhosa. O time do Santos também é um dos favoritos. Aí eu acredito, inclusive, na classificação do Santos em cima do São Paulo. Eu vejo o time do Santos com algo a mais. Parece que o conjunto do Santos ele é mais convincente a mim do que a equipe do São Paulo trabalhada pelo Osório, que é muito inconstante. Ora faz uma boa partida, ora faz uma partida regular, às vezes empata com um time de menor investimento pelo Campeonato Brasileiro dentro do Morumbi. A torcida contesta. Então, quer dizer, o São Paulo ele ainda não convenceu. E apesar da classificação, campeonato, né, Lucas, a torcida do São Paulo com certeza não ficou muito satisfeita. feliz com esse empate contra o time, Com certeza. né, quase V do Vasco. É verdade. O São Paulo veio com força máxima praticamente. Poupou alguns ali, mas foram relacionados que acabaram sendo aproveitados ao decorrer da partida. Mas o Santos, a gente conversava nisso aqui na quarta-feira, como já sendo um dos primeiros classificados já na primeira partida, porque venceu o Figueirense no Orlando Scarpelli em Florianópolis e veio jogar no Pacaembu e acabou resolvendo, liquidando a fatura aí com muita tranquilidade, se colocando nas semifinais da Copa do Brasil, e é um time também que vai dar trabalho. Eu já vejo o Santos, E aí o Carlos Alberto, o incansável Carlos Alberto do 30 Figueirense, anos. voltando de lesão, inclusive, foi lá Reserva. e guardou o dele, um jogador que tinha um talento, tinha um futuro promissor,
mas o extracampo também sempre atrapalhando atletas de muita qualidade, como a gente cita o Ronaldinho, como a gente citou o Adriano, a gente cita o Bruno, goleiro, a gente cita Carlos Alberto, são jogadores de muita qualidade, de muito talento, mas que o extracampo acaba atrapalhando bastante. E o incrível, né, é um jogador de apenas 30 anos e que já rodou aí, não sei certo, mais de 15 clubes com certeza. O Carlos Alberto já rodou, né, e entrou no segundo tempo, até entrou bem, né, fazendo gol, mas reserva do Figueirense, um Figueirense, né, aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, assim como o Felipe também, teve uma queda livre na sua carreira, né, hoje é reserva aí para o Muralha, e com razão, porque se o Figueirense conseguiu, né, alguns pontos no Campeonato Brasileiro e bons jogos, deve-se ao Muralha, né, muitos deles devem-se ao Muralha, que já está sendo, inclusive, sondado pelos grandes clubes sondado aí pelos grandes clubes do Brasil, né, para a temporada do ano que vem. Então, né, não sei o que acontece aí com a carreira de alguns jogadores com grande potencial que entra numa queda livre e vai cada vez mais, né, não para de descer, Lucão. É complicado. Agora, igual a gente vinha conversando essa questão, o extracampo é que ele é muito complicado e na situação específica do Carlos Alberto, é um jogador com 30 anos, hoje na verdade era para ele estar na crista da onda, ali no ápice, no auge da carreira dele. A gente já viu o Carlos Alberto hoje com 30 anos, já praticamente se despedindo da carreira, hoje sendo reserva do Figueirense. A gente lamenta muito e a gente precisa enaltecer o Santos, semifinalista da Copa do Brasil, e eu vejo com vantagem em relação a esse clássico Sansão diante do São Paulo por uma vaga na final. E os paulistas dominando aí na Copa do Brasil, né? O Fluminense tentando, né, tirar essa hegemonia paulista aí na Copa do Brasil, né, Lucas? Pois é. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e na volta, né, falando aí mais, né, sobre esses confrontos, né, esses semifinalistas aí da Copa do Brasil. Temos a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, chegando aí a sua reta final, né, muita coisa para acontecer. Voltamos já já.